Quer ouvir algo chocante? Em uma tomada doméstica comum de padrão americano que usamos para carregar o telefone, a tensão é de 110 volts. Uma linha de energia de alta tensão que fornece eletricidade a dezenas de edifícios tem uma tensão de 100 mil volts. A energia de um raio é de mais de 10 milhões de volts. E a temperatura do relâmpago é quase o dobro da temperatura na superfície do Sol. E essa carga incrível está voando a uma velocidade apenas 2,5 vezes mais lenta do que a velocidade da luz. Agora imagine o que acontece com uma pessoa quando ela é atingida por um raio. Bom, vou contar para você. A descarga passa pelo corpo em 1/100º de segundo. Raios podem parar nosso coração e interromper o trabalho de todo o sistema nervoso. A pessoa atingida pode nem perceber o que aconteceu no início, ou talvez perca a consciência e seu corpo fique em estado de choque. Todos os dias há vários milhões de relâmpagos no mundo. Felizmente, as chances são baixas de você ser atingido por um deles. Elas são cerca de 1 em 15.300. Cerca de 20 mil pessoas são atingidas por um raio todos os anos. As chances de que o raio atinja você 2 vezes são ainda menores. E quais são as chances de você ser atingido por um raio 7 vezes ao longo da sua vida? Parece impossível, mas sabemos de uma pessoa que passou por isso. Seu nome era Roy Sullivan. Ele nasceu em 1912 no condado de Greene, Virgínia, em uma grande família com 7 filhos. Roy era uma pessoa normal e não era diferente de seus irmãos e irmãs, mas por alguma razão o elemento natural o escolheu. Em 1936 ele começou a trabalhar como guarda florestal no Parque Nacional Shenandoah. Lá foi atingido 7 vezes por raios ao longo de 35 anos. O primeiro acidente aconteceu em abril de 1942. Naquele dia, uma forte tempestade começou e Roy se refugiou em uma nova torre de incêndio, onde os construtores não haviam instalado um para-raios. O prédio foi atingido por raios várias vezes. Um grande incêndio começou e ele saiu correndo. Quando estava a poucos metros do abrigo, um raio queimou um buraco em seu sapato, atingindo seu dedo do pé. A próxima vez ocorreu 27 anos depois, em julho de 1969. Roy estava trabalhando no Parque Nacional e estava dirigindo um caminhão por um terreno montanhoso, quando uma tempestade começou. Um raio o atingiu pela janela aberta do carro. A carga queimou suas sobrancelhas e cílios e tocou levemente em seu cabelo. Roy perdeu a consciência e o carro continuou a andar, até que parou na beira do penhasco. 15 minutos depois ele reacordou. Um ano mais tarde, em julho de 1970, ocorreu pela terceira vez. O tempo estava bom, mas em questão de minutos as nuvens ficaram mais espessas e uma tempestade começou. Um raio atingiu um transformador perto de Roy. O homem fugiu o mais rápido possível, mas a natureza o pegou novamente. Um raio atingiu seu ombro. 2 anos depois, em 1972, um raio o atingiu pela 4ª vez enquanto ele trabalhava em uma estação do Parque Nacional. A carga incendiou seu cabelo, e o homem correu para o banheiro e usou uma toalha molhada para apagar as chamas em sua cabeça ardente. A partir daquele momento, Roy começou a suspeitar que alguma força maligna invisível o estava perseguindo. Ele começou a carregar uma garrafa de água consigo para apagar o fogo em caso de outro ataque. A 5ª vez aconteceu no Parque Nacional novamente. Foi em 1973. Roy tropeçou em uma pedra e caiu. Naquele momento, ele notou nuvens de trovão no céu. Assustado, correu para seu caminhão, entrou e pisou no acelerador. Roy foi o mais longe possível, parou o veículo e saiu para ver onde estava a tempestade. E naquele momento, um raio o atingiu novamente. Este atravessou seu braço esquerdo e perna esquerda e incendiou seu sapato. Então, Roy voltou para o caminhão e apagou o fogo usando sua garrafa de água. Em 1976, ocorreu pela 6ª vez. Roy estava andando ao longo de uma trilha no parque, a pouco mais de 1 quilômetro do lugar onde o raio o atingiu da última vez. E então as nuvens de tempestade apareceram novamente. O raio brilhou e acertou a palma da mão de Roy. Após essa 6ª vez, ele começou a suspeitar que o problema era com o parque. Depois de 40 anos trabalhando, ele finalmente decidiu se demitir. Ele esperava que os raios parassem de persegui-lo, mas estava errado. Nesse momento, o homem já havia se tornado uma celebridade, mas a tal fama não o deixou aproveitar a vida. As pessoas tinham medo de ficar perto dele porque acreditavam que um raio poderia atingi-las a qualquer momento. Jornalistas deram a Roy Sullivan os apelidos de Spark Ranger, ou guarda-choque, e Human Lighting Conductor, ou para-raios humano. Claro, ele não gostava disso e se sentia muito solitário.
Mas além desse problema, ele também sofria com medo e um sentimento de perseguição constante. O tempo todo ele esperava que um raio o atingisse novamente a qualquer momento. Felizmente ele era casado e sua esposa o apoiou e o ajudou em tudo. Após deixar seu emprego, Roy decidiu se mudar com sua esposa para uma pequena cidade de Dooms, no estado da Virgínia. Um ano se passou sem acidentes, quando então, em 25 de junho de 1977, um raio atingiu Roy novamente. Ele foi pescar na lagoa local de manhã cedo. A pesca foi boa, mas o céu estava nublado. Roy imediatamente pressentiu que haveria um raio. Havia um cheiro de enxofre no ar, e os pelos em seus braços ficaram arrepiados. Todo o seu corpo estava tenso. Um raio atingiu a cabeça de Roy, passando pelo peito e estômago. O homem correu para seu carro para se esconder. Naquele momento, um urso faminto saiu da floresta. Ele se aproximou do balde de peixe de Roy para pegar todas as trutas que o homem havia pescado. Para expulsar o animal, Roy saiu correndo do veículo com o cabelo em chamas. Após o 7º raio, ele perdeu a audição no ouvido esquerdo e percebeu que não podia se esconder de relâmpagos em nenhum lugar. Sua esposa tinha medo de ficar com ele ao ar livre durante tempestades. Um dia ela estava pendurando roupa no quintal. Roy saiu de casa para ajudá-la. Alguns minutos depois, um raio atingiu a sua esposa. Felizmente, ela não ficou gravemente ferida. Depois disso, além do medo e da solidão social, ele começou a sentir culpa. Claro, muitos médicos e cientistas tentaram ajudá-lo, mas ninguém conseguiu encontrar a razão para esse fenômeno estranho. De acordo com a ciência, tudo foi apenas uma coincidência. Matemática e física não conseguiram explicar. Com tais respostas de cientistas, Roy acreditava que forças invisíveis o estavam perseguindo ou que estava sendo punido por algo. Talvez a resposta esteja no passado do homem. O Serviço Nacional de Parques e os médicos documentaram todas as 7 vezes que ele foi atingido por um raio. Mas houve outra, uma 8ª vez, que não pôde ser confirmada. De acordo com Roy, um raio o atingiu em sua juventude quando ele estava ajudando seu pai a cortar trigo. A descarga atingiu a lâmina da foice. Ninguém viu além do menino. Talvez naquele momento o raio tenha mudado algo em seu corpo, tornando-o mais atraente para os raios futuros. O raio sempre escolhe o caminho de menor resistência. E é assim que eles ocorrem. Chuva, gelo e partículas de neve colidem entre si dentro de uma tempestade. Esse processo aumenta o desequilíbrio entre as nuvens e o solo, carregando negativamente as camadas mais baixas das nuvens. As coisas lá embaixo, como árvores e a terra, ficam carregadas positivamente e criam outro desequilíbrio. A natureza tenta remediar esse desequilíbrio entre duas cargas opostas, passando uma corrente elétrica através delas. Talvez a natureza tenha sentido algum desequilíbrio de carga no corpo de Roy e tentou corrigir. Mas por que ele foi atingido em um intervalo de 1 ou 2 anos? Além disso, mais de 20 anos se passaram entre o primeiro e o segundo evento. Os cientistas ainda não conseguem explicar o que aconteceu com ele. Talvez Roy fosse apenas um homem atraente. Como você provavelmente pode prever, Roy Sullivan foi listado no livro Guinness dos Recordes como a pessoa atingida por um raio com mais frequência no mundo.